aprovação com uma maioria simples num projeto ali, numa votação de urgência de um projeto. Parece que a deputada já está de volta conosco. Vamos ver se agora com uma conexão mais limpa. Olá, deputada. Você me ouve bem? Eu ouço, sim. E vocês estão me ouvindo? Agora tá melhor? Sim. Aqui em casa a censura já está institucionalizada. Meu marido não resolve o problema dele. Sempre que a gente está... Sempre que a gente está numa transmissão, dá algum probleminha, o pessoal já vai nos comentários. Olha aí a censura. Calma, gente, não é assim, né? Às vezes tem um problema mesmo. Deputada, a gente... Tudo indica, né? Está prevista a votação para terça-feira. E a gente sabe que essas votações você tem... Primeiro vai ter um kit de obstrução, né? Que me parece que vai ser feito pelos deputados contrários ao texto. Se isso for superado, teremos a votação do texto base, né? Que a gente ainda não conhece, ainda tem essa. E aí, se também for aprovado, existem os destaques para tentar modificar alguma coisa específica, algum artigo, algum parágrafo, e ali, para quem não gosta do texto, fazer uma contenção de danos. Já está definida uma prioridade de qual aspecto é mais importante a oposição combater nesse projeto, ou ainda isso não está muito conversado? Olha, pelo que a gente tem conversado, o que mais nos preocupa é o tal que a gente está chamando de Ministério da Verdade, que seria um comitê gestor da internet, indicado pelo Poder Executivo, né, nesse caso o governo Lula, mas que seja qualquer governo, a gente nunca deveria permitir que algum governo, que o Estado em si, defina o que pode falar e o que não pode falar. Então isso, ao meu ver, é o que tem preocupado os parlamentares, inclusive alguns parlamentares mais de centro que eu tenho conversado, e que até eles falaram que a gente até estaria disposto a votar nesse PL se retirassem essa parte, certo? Mas a grande preocupação, a gente até estava conversando com outros deputados, a gente informar os deputados que mesmo que eles retirem essa parte, o texto vai para o Senado e eles podem, né, enfim, mudar novamente e voltar com esse absurdo, que é um comitê gestor da internet decidindo o que o povo, que nem o Marcon estava falando, que agora está adorando participar da democracia, dando opinião, utilizando suas redes sociais, vai poder falar, certo? Então, me parece que existe uma vontade muito grande de voltar àquele tempo do que o Marcon estava falando agora, certo? E tudo se ajeitava com emendas, com negociações, amizades, porque dessa forma o parlamentar se elegia. Veja bem, eu e o Marcon, nós não nos elegemos porque a gente... E eu não estou dizendo que o parlamentar que faz isso, ele está errado. Cada um tem o seu jeito de fazer política, e eu respeito o jeito deles de fazerem política, mas também quero que o meu jeito, que o jeito do Marcon, que o jeito de tantos outros deputados de fazer política seja respeitado. E ninguém está defendendo aqui que possa ser propagada fake news. Não, muito pelo contrário. Quando alguém me manda alguma coisa no meu WhatsApp, eu já percebo que é fake, eu falo, gente, vamos cuidar, não vamos descredibilizar, não vamos ficar mandando isso pra frente. Eu tomo muito cuidado com aquilo que eu posto na minha rede social, até porque eu sei que a gente é avisado, a gente pode levar processo, enfim. Então, ninguém tá aqui defendendo as redes sociais, defendendo fake news, ninguém tá aqui defendendo as big techs. Eu tenho as minhas críticas às big techs, acho que sim, elas têm que ser mais transparentes, por exemplo, quando elas excluem uma conta. Eu tenho processo contra o Twitter, contra o Facebook, contra o Instagram. E eu acho que já tive conta excluída de maneira que eles não souberam falar o porquê, certo? Mas eu fui lá e judicializei, ganhei todos. Agora, você fazer uma legislação, uma regulamentação que quase inviabiliza esse setor de continuar no Brasil, que vai sim censurar, calar pessoas. Eu vi hoje parlamentares falando, mas vai ser como uma agência reguladora, vai ser bom. Isso, primeiro que eu já acho muito ruim as agências reguladoras que existem hoje no país. Vamos pegar a questão da Anvisa. A Anvisa nos obrigou a usar máscara dentro de avião, mesmo sem ter uma lei, mesmo após aquela questão de pandemia, certo? Eles nos obrigaram, ou seja, as agências reguladoras estão acima da lei, estão acima dos deputados eleitos pelo povo. Isso não é possível. E muito me envergonha a Câmara dos Deputados,
querer delegar poder para uma agência reguladora. Afinal de contas, eu fui eleita para legislar, para escolher as leis desse país. Perfeito. Deputado Marcon, e qual é o papel dos líderes dos partidos nesse momento que a gente vive, até terça-feira? Então, o papel dos líderes do partido, muitas vezes, eles ficam de calça curta, digamos assim, né? A gente teve votações aí, se a gente pegar por partido, propriamente dito, a gente vai ver que houveram diversas dissidências, né? Modéstia à parte, o Podemos foi o que, depois do PL, se eu não me engano, e do Novo, foi o que votou mais contra o projeto. Então, a gente tem, dentro do próprio partido do Lira, muita dissidência, né? As pessoas, elas não aceitam obedecer, muitas vezes, o líder. Porque hoje, inclusive, o presidente da Frente Evangélica falava que o líder, o partido, tem uma conotação muito importante dentro da vida desses parlamentares. Mas teve parlamentar que ele falou que o pastor ligou para ele e disse: tu vai acabar com a nossa igreja se tu fizer isso, tu vai acabar com nossos cultos online. Então, para um parlamentar que é conservador, que coloca Deus acima de tudo, tu pode oferecer tudo para ele, mas se Deus, se a propagação da fé dele estiver ameaçada, o líder pode falar o que quiser. Então eu vejo que nesse novo cenário de política, onde diversos parlamentares foram eleitos pelas redes sociais, aquele movimento de liderança que existia antigamente, onde o líder que delegava alguns cargos, delegava emendas, tinha controle sobre todo mundo e basicamente o presidente da casa precisava falar só com o líder, isso não existe mais, né? Isso é uma coisa que a gente está vivendo uma transição de algo que passou. Os líderes são muito importantes porque eles trazem informações para nós do que está acontecendo. Eu, por exemplo, ontem fui escolhido como vice-líder da oposição e a gente acaba levando a mensagem lá para o nosso grupo de oposição mais mastigada, e aí as pessoas basicamente dão as suas opiniões e a gente, de forma muito democrática, toma as decisões. Mas eu vejo que esse modelo onde se conversava com 7, 8, 10 líderes e as decisões eram tomadas ali e aquilo valia para todo mundo, não acontece mais. Então, o parlamento está se reajustando a essa nova realidade de rede social. Perfeito. E, deputada, você acha que as Big Techs deveriam se pronunciar mais fortemente do que elas têm feito? Contra o PL 2630? Exato. Você diz? Exato, porque de um lado a gente tem... eu vim conversando com meu marido, justamente, desci do aeroporto, falei com ele isso. Tô achando estranho, não sei se aconteceu comigo, talvez o Marcon possa compartilhar desse mesmo sentimento. Eu tô achando que eles não se organizaram com antecedência, porque já era de conhecimento, pelo menos interno ali da Câmara dos Deputados, que esse PL seria pautado, que havia um interesse muito grande de forças obscuras, para não nominar pessoas, querendo que esse PL passasse, mas acho que eles não foram atrás dos deputados, enfim, fazer esse trabalho que, enfim, a gente sabe que tem que ser feito para expor o lado deles. Então, posso estar errada, né, e já peço desculpas de antemão se aconteceu apenas comigo, que sou uma parlamentar de primeiro mandato. Talvez eles já estavam em conversas com outros parlamentares da outra legislatura, porque esse PL, como tem gente que diz que já está sendo falado e discutido há 3 anos, e repito aqui, quero deixar a minha consternação por ser uma parlamentar de primeiro mandato e não me sinto calada no sentido de que não houve debate nessa legislatura sobre um tema tão delicado, um tema que não existe nenhum tipo de consenso. Tem gente que é totalmente contra, como eu e o Marcon, tem gente que é totalmente a favor, tem os deputados meio termo, mas eu sinto uma insatisfação geral dos deputados por não terem nem ao menos sequer tido a oportunidade de debater o tema. Isso é muito perigoso, ao meu ver, muito perigoso para a democracia dentro do parlamento, dentro da Câmara dos Deputados, e vejo esse projeto de lei, esse PL 2630, como uma das coisas mais perigosas que vão definir, sim, os rumos da democracia daqui para frente, se ele for aprovado, porque nós vamos ter o governo regulando o que as pessoas podem falar, como as pessoas podem se expressar. Deixa eu só dar uma sequência com o deputado Marcon, Renato. Historicamente, né, as grandes empresas de mídia, a mídia tradicional,
sempre pautou o debate no Brasil. Com o advento da internet, vieram as plataformas, redes sociais, e esse debate público se tornou muito mais caótico, né? E a gente tem agora esse PL 2630, que de um lado parece que tem as grandes empresas de mídia querendo retomar a relevância em pautar o debate público, e do outro lado as empresas de internet, plataformas, que se posicionavam como plataformas, mas de fato faziam alguma certa edição, né, e uma espécie de moderação de conteúdo, que, até como comentou a deputada Carol Detoni antes, poderia caracterizá-las como mídia, né? Você falou bastante sobre o papel do lobby, né, nessa questão do PL 2630, e como está o lobby dessas empresas, tanto da mídia tradicional como das Big Techs? Então, é importante nós voltar um pouco ali no que tu estava me perguntando sobre essa mudança que a sociedade vive não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Digamos que a energia elétrica foi descoberta e as pessoas não querem mais usar lampião, e os produtores de lampião estão indignados e estão recorrendo ao governo para que ele taxe os produtores de energia elétrica, para que o dinheiro da produção de energia elétrica possa retornar, então, para o pessoal que produz lampião, para eles sobreviverem. Existe um número que eu posso passar para vocês, que ele é impactante. O jornal lá da minha cidade, ele chegou a ter mais de 100 mil exemplares diários. Hoje ele não passa de 5 mil, eu tenho acesso a esse número. 5 mil para mim e muito mais para a deputada a Zanata aí, ele é muito pequeno, né? A gente tem um alcance de 5 mil, tenho certeza que a deputada às vezes posta algo relevante na rede social dela, que em questão de poucos minutos ela já tem não 5, mas 50 mil visualizações. Então essa mudança que ela foi muito rápida, ela pegou de surpresa muitas empresas, e hoje elas estão realmente fazendo lobby para que elas possam ter alguma relevância novamente no cenário. Tu falou a palavra, não sei se foi conturbado ou enfim, caótico o cenário democrático hoje brasileiro. Eu vou discordar de ti nesse ponto. Eu acho que o cenário, ele não é caótico, ele é muito mais democrático do que era antigamente. Antigamente a gente tinha uma grande empresa de comunicação no Brasil que pautava mesmo quem ia ser o presidente, quem ia ser os governadores, quem ia ser investigado, quem não ia. Isso trouxe muitos males para a nossa democracia. Hoje a gente deu voz a pessoas que eram caladas antigamente. Eu e a Júlia, nós certamente não seríamos eleitos se nós não estivéssemos vivendo nesse tempo onde a rede social existe, né? Então, basicamente, essas empresas querem asfixiar o que vem de novo, né, as Big Techs, e essas Big Techs, posso dizer para vocês que elas poderiam ter ajudado muito mais se elas quisessem. Por exemplo, fazendo uma operação tartaruga. O que seria uma operação tartaruga? Colocar as redes sociais como vai ser caso esse projeto seja aprovado. Ou seja, tu vai fazer um post do teu casamento, como o nosso colega Nicolas vai casar agora dia 30, em vez de aparecer o post imediatamente, ia ter que entrar numa agência do Facebook, do Instagram, que ia regular isso, que ia olhar, veja, não tem nada de errado, que o governo pode nos punir, talvez ia demorar 30, 40, 50 dias para entrar esse post do Nicolas do casamento dele. É isso que vai acontecer. Então isso seria algo que conscientizaria a população. Eles não fizeram isso. Eles também não deram maior engajamento para os nossos posts. Eu acho que a Júlia pode concordar comigo. Minhas postagens sobre o assunto continuam iguais, até menores às vezes. Ou seja, eles não se esforçaram, eles não quiseram se intrometer no cenário que a gente está vivendo hoje no Brasil. Eu acho que isso é positivo, né? O Congresso precisa ser respeitado, coisa que não vem sendo feita, principalmente pelo Judiciário, que tenta pautar. Ontem a gente teve o Alexandre de Moraes, terça-feira, melhor dizendo, indo até o Senado, né, num ato, me perdoe aí, o Alexandre de Moraes quiser me prender também, paciência, mas num ato patético, né, levando um processo. Ele não tem que levar projeto nenhum, ele tem que estar lá do outro lado da rua julgando o que a gente define, né? Quando Montesquieu pensou a tripartição de poderes, a justiça, o executivo e o legislativo, eles eram harmônicos, eles não se enfrentavam. Hoje a gente tem um enfrentamento capitaneado pelo Alexandre de Moraes, que busca basicamente calar o legislativo e dar poder cada vez maior para o judiciário, que eles definem tudo através de ministros que não tiveram nenhum voto da população. Eu acho que a deputada Júlia é muito feliz quando ela diz que quem foi eleito e quem representa 100% do povo é a Câmara dos Deputados e o Senado, e a gente precisa voltar a ser respeitado. Por isso que eu acho que as Big Techs, elas poderiam sim ter feito muito mais para impedir isso que a gente está vendo, mas elas tiveram no direito delas de não se meter em algo que a gente deve definir como legisladores. Eu acho que isso é até positivo, talvez a gente perca por causa disso, mas elas fizeram o papel que elas têm que fazer, não se intrometeram no trabalho da Câmara.
Muito bem. E deputada, a senhora está no primeiro mandato, né, assim como deputado Marcon, mas durante o governo Bolsonaro era muito comum a gente acompanhar ali algumas votações de projetos que eram interessantes para o governo e havia sempre ali o famoso kit obstrução, né? A oposição fazendo um trabalho muito pesado para travar as pautas, segurar as votações, que faz parte do jogo, né? Tá no regimento interno da Câmara e do Senado, e isso muitas vezes acabava atrasando muito do que o governo queria colocar nesses 4 anos. Agora a situação se inverteu. O PT é quem está no poder, os conservadores são a oposição, mas para essa votação específica, supostamente houve um acordo entre o presidente Lira e a oposição. Houve uma discussão muito grande no dia da votação da urgência, se esse acordo teria sido quebrado ou não, a questão da votação nominal, e se seria uma aprovação automática dessa urgência. E agora, e um dos itens desse acordo era justamente a questão de uma obstrução pequena na terça-feira. Se não me engano, pelas informações que a gente ouviu, seria de ter apenas um requerimento de retirada de pauta. Como é que a oposição vai se portar nesta terça-feira? Vai fazer só um requerimento? Vai travar de todas as formas? Isso já está definido? Ainda vai ser discutido? O que a senhora pode trazer para a gente? A gente ainda está definindo as estratégias, né, dentro do partido, não só dentro do partido, mas também no grupo de oposição como um todo, que tem sido muito atuante. Enfim, realmente teve uma discussão muito grande ali sobre se teria existido um acordo para que não fosse votação nominal, né? E, infelizmente, o Lira, ele avocou o artigo 154, acho que vocês até estavam falando disso aqui antes, para ver a importância que foi dada a esse projeto. Como disse o Marcon aqui, é muito estranho porque tem tantos projetos bons para combater o crime, né, para diminuir, para aumentar fundos, Câmara dos Deputados e não é dado o mesmo tratamento. Mas esse foi dado esse tratamento. Então, como eu digo, existem umas forças obscuras atuando por trás. Alexandre de Moraes, isso é um fato, não é uma opinião, esteve na Câmara dos Deputados, entregou uma proposta, e lá, no meio da proposta do Alexandre de Moraes, fala, por exemplo, que a gente não pode impulsionar conteúdo eleitoral 48 horas antes da eleição. Então, você vê a preocupação da influência das redes sociais nas eleições que eles têm, né? Outra coisa, ele fala ali que não vai ser permitido comportamento ou discurso de ódio, fascismo, nazismo, assédio, enfim. Só que isso é muito amplo. Quem vai decidir o que é comportamento de ódio, o que é discurso de ódio? São eles, é o comitê gestor da internet. E aí você já sabe que o discurso que a Júlia fala vai ser o discurso de ódio. A hora que a Júlia Zanata postar uma foto com a tiara, que a esquerda me acusa de tudo, com uma arma, vão dizer que eu estou fazendo discurso de ódio, apologia à violência, qualquer coisa que eles quiserem vai ser discurso de ódio. Então, estamos sim unidos na oposição, trabalhando para a gente barrar esse PL da censura, que, como falei, vai sim definir como vai ficar a democracia no nosso país. Para mim, se esse PL passar, vai ser a não democracia. Você estava falando ali dos interesses, né, por trás. Eu vejo quem está muito mobilizado para a aprovação desse projeto são as agências publicitárias, as rádios, as TVs, os jornais. E vou falar bem claro aqui, eu defendo o jornalismo profissional. Eu sou jornalista por formação. Não me importa que eles queiram ser mais valorizados, ser mais remunerados. Para mim, esse não é o problema. Sempre tive uma boa relação com a imprensa aqui no meu estado, graças a Deus, sempre fui muito respeitada, inclusive. Agora você veja bem, sites como DCM e Brasil 247, que não é jornalismo profissional, estão contemplados nisso aqui e não vão ser controlados, como nós vamos ser, pelas agências reguladoras, porque estão como jornalismo profissional, como sites de notícia, que vão poder receber publicidade, que recebem publicidade do governo, que receberam muita publicidade do governo na época do mensalão, do petrolão.
Sites esses que, por exemplo, a hora que escrevem sobre mim, me chamam de nazista. Entendeu? Me acusam, me difamam, calúnia todo dia, eu tenho processos contra eles, e eles estão contemplados no projeto como sites jornalísticos profissionais. Então você veja bem, a intenção aqui não é combater a desinformação, é combater um discurso, é combater quem utiliza as redes sociais para falar suas ideias que eles não concordam. É calar o povo, é tolher o povo de participar do amplo debate democrático. Porque antigamente, quando não existia transparência, não existia rede social, o cidadão votava e não sabia o que estava acontecendo em Brasília. As decisões eram tomadas dentro dos gabinetes, entre quatro paredes, e ninguém sabia, ninguém se incomodava. Daqui 4 anos tinha eleição de novo, entendeu? E hoje o cidadão pode acompanhar dia a dia, praticamente, tudo que acontece na Câmara dos Deputados. Ainda vamos avançar ainda mais. Então, quando eles falam em polarização, por exemplo, que as redes sociais, a política está muito polarizada, é o povo participando, é o povo dando opinião. E é isso que eles não querem, e é isso que esse projeto visa combater. Esse projeto não vai combater fake news nem desinformação. Ele vai censurar parlamentares, vai censurar o povo como um todo. Essa fala da deputada dá uma ideia de como são diversos aspectos, né, que são impactados por esse projeto de lei. Então você tem não só a questão da liberdade de expressão, você tem a relação de mercado, né, de remuneração dos veículos, você tem até a parte penal ali de punições, de previsões de sanções e até prisão, depende da versão do projeto, né, porque a gente ainda não sabe qual é a versão final. Ainda tem as sugestões que foram enviadas pelo Alexandre de Moraes, na condição de presidente do TSE. Então, realmente, a gente fica aqui apreensivo de saber que não houve tanto debate, né? A gente vê outros projetos com menos impacto, que passam por várias comissões, criam-se até comissões especiais. A gente tem agora um novo Congresso, com 40% dos deputados renovados, né, que não estavam na legislatura anterior. Então, realmente, com essa sequência de conversas que estamos tendo aqui, durante essa semana, falando com vários parlamentares, fica realmente a impressão de que poderia haver mais debate. Agora, deputado Marcon, ainda nessa linha da estratégia da oposição, acho que o senhor citou até esse projeto do Mendonça Filho, o deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, que poderia ser um substitutivo, uma alternativa para essa questão da regulação. Alguma chance desse projeto ser colocado em pauta como substituto do que vem sendo aventado até agora, ou não dá nem para sonhar com isso? Olha, pelo que a gente vem conversando com o líder Altineu, que conversou, também falei com o Nicolas antes, ele disse que conversou com o líder e não existe a menor possibilidade, né? O nosso objetivo aqui, a gente deve definir de forma unida na oposição, isso é um ponto muito positivo. Eu acho que os conservadores, como oposição, nunca tiveram tanta força e nunca foram tão unidos. A gente deve definir que, em derrubando o projeto 2630, eu acho que realmente precisa, né, ter mais esclarecimentos na rede social. Eu acho que a gente precisa fazer ajustes, e o projeto do Mendonça Filho vem nesse sentido. Mas, assim, como substituir o projeto, pelo que o Lira falou, isso não vai acontecer. Talvez ele, ao ser derrotado nesse projeto 2630, que é o que a gente espera na terça-feira, a gente possa protocolar esse novo projeto do nosso colega do União Brasil, e aí sim a gente discutir. A gente está num parlamento, é bom lembrar disso, a gente está lá para conversar, né, e entender o que é melhor para o Brasil. Agora, votar um projeto onde a gente não vai ter nem tempo hábil para lê-lo, né, a versão final, ora, isso me parece algo completamente difuso do que deveria ser o parlamento brasileiro, né? Como a Júlia falou, existem muitas forças obscuras, que são tantas que é até difícil de mencioná-las aqui, que querem aprovação a toque de caixa desse projeto. O que a gente vê nele, basicamente, é que não se tem o interesse de promover o desenvolvimento, a democracia no Brasil. Se tem o interesse de privilegiar algumas classes, principalmente a que busca asfixiar direitos aos conservadores no Brasil. Muito bem. Flávio, alguma pergunta para a deputada? Nós tivemos uma pergunta recentemente de uma membro sobre o Republicanos. O que aconteceu com o Republicanos na votação e qual é a perspectiva dele
Na votação, a gente viu que eles votaram bastante favoravelmente à urgência. E qual a perspectiva deles em relação à votação do mérito? Será que mantém a votação da urgência ou pode virar? Então, muita gente está me fazendo essa pergunta também, né? Porque o Republicanos também ficou um partido muito ligado ao Jair Bolsonaro, vamos dizer assim. E, por exemplo, o PSD, que oficialmente na legislatura passada não era base do governo Bolsonaro, às vezes votava, às vezes não. Você vê que os deputados do PSD foi 16-15 ali na urgência. E eles têm 2 ou 3 ministérios do governo Lula. E o Republicanos foi mais pro lado, né, da censura, vamos dizer assim, do que pro lado da liberdade, né? Foi quase todo o partido, eles foram fechadinhos. Então teve uma conversa ali embaixo, ali no plenário da Câmara essa semana, me falaram que o Marcos Pereira havia feito um vídeo se comprometendo, um vídeo com o Magno Malta, dizendo que iria votar contra, né, o PL da censura, mas hoje eu vi uma reportagem que mandaram até no grupo de oposição ali, uma reportagem na Folha de São Paulo, em que ele fala assim, o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, deputado federal, fala assim, o PL 2630 não é o PL da censura, né? Então, me parece que existe um ponto de interrogação no Partido Republicanos como um todo, e não sabemos o que vai acontecer, se eles vão liberar, se eles vão tender mais para o lado da liberdade ou para o lado da censura. Eu vou falar assim, porque é realidade, não vou passar pano aqui não para quem vai votar com esse projeto. É minha opinião. Então, a gente está trabalhando, né? O Carlos Jordi, tenho certeza que o Marcon também, e vários deputados conversando com outros deputados. Aqui em Santa Catarina é um cenário muito tranquilo. Eu já tinha feito esse trabalho de conversar, a gente não tem nenhum deputado federal do Republicanos, mas conversei com deputados do MDB, deputados do PSD, graças a Deus todos entenderam, votaram, só teve, óbvio, votaram pela MDB, que na urgência ele votou, né, conforme os deputados petistas, mas ele disse que ele é contra se mudanças não forem feitas, mas eu já expliquei para ele que mesmo que forem feitas mudanças é horrível. A gente tem que explicar isso para os outros deputados, que se tiver mudança aqui, ainda lá no Senado, né, Marcon, eles podem derrubar o que a gente mudar para melhor. Se é que tem, na minha opinião, não tem como melhorar. É horrível tudo e é melhor derrubar, entendeu? Mas claro que eles vão dizer que eu sou radical, né? Então, mesmo se ele se comprometeu a votar pela liberdade, até porque, como o Marcon estava falando, é praticamente um suicídio eleitoral aqui em Santa Catarina. Votar... E o povo não esquece mais não, tá? Lá na época da eleição, eles lembram. Mais um motivo para eles quererem censurar as redes sociais, para que as pessoas não consigam lembrar desses detalhezinhos, né? Em cima disso, até, deputado, e para a gente já caminhar para o final da nossa conversa, uma pergunta para ambos sobre essa última fala. Até hoje, aqui no corredor, alguém me parou. Pô, mas essa história de pressionar os deputados, mandar e-mail, mandar mensagem ali, escrever comentário, isso funciona mesmo? Os caras estão lá em Brasília, eles não vão votar de qualquer jeito, da maneira que for mais conveniente ali internamente, com os arranjos políticos. E aí eu queria o depoimento de vocês dois para saber se realmente isso é algo que interfere, que impacta, que faz alguém mudar de voto, principalmente por conta dessa questão de hoje em dia, por conta da internet, o pessoal ter o print ali, né? O print é eterno, como a gente brinca, se isso faz realmente um deputado pensar o seu voto e mudar a forma de se posicionar. Eu acho que tanto eu quanto a Júlia somos pessoas de opiniões fortes, claras e transparentes. Então a gente, por exemplo, eu e ela não podemos mudar o que a gente defendeu a vida inteira, até porque a gente não quer mudar. Então para nós o voto ele é muito tranquilo. A gente recebe críticas de quem nos odeia, de quem discorda de nós, mas nunca de quem nos apoia. A gente teve uma situação, eu posso dar o nome do parlamentar, o Celso Russomano de São Paulo, que é um parlamentar, já não sei qual é o mandato que ele está, mas uma pessoa muito conhecida por defender o povo, teoricamente, né, a liberdade, enfim, e que votou pela censura. Né? E aí o que aconteceu? A rede social dele foi inundada de pessoas que falaram, levei minha avó a votar no senhor, enfim, eu consegui ler e logo depois eu fui olhar de novo
e ele tinha bloqueado os comentários. Então, a gente já viu vários cenários de pessoas que bloqueiam, parlamentares que bloqueiam os comentários quando fazem algo que o seu público não gosta, né? A gente teve situações assim também na CPMI, quando os parlamentares eventualmente tiravam as assinaturas. Como eu mencionei lá no começo do programa, teve um parlamentar que teve que assinar de volta, senão ele estava morto politicamente. Então, para quem pergunta se funciona a pressão na rede social, meus amigos, funciona e funciona muito. E é por isso que o governo quer terminar com a rede social, porque ali eles perdem. Ali onde a verdade é escancarada, ali onde os votos são expostos para toda a população, não existe o que tu possa falar. Se tu votar a favor da censura, isso vai ficar marcado na tua testa o resto da tua vida, e tenha certeza que o parlamentar vai ser cobrado por isso, talvez não mais na rede social, porque ela não vai mais existir, mas na rua, certamente. Deputada? Olha, funciona muito, as pessoas sabem disso, por isso estão participando, fazendo sua parte, cobrando, não só nesse caso, na outra legislatura também, vários casos, as pessoas cobraram e muitos parlamentares pagaram a fatura na eleição, na última eleição, por exemplo. Eu não tinha mandato e me elegi com uma grande votação aqui em Santa Catarina, e alguns parlamentares, por conta de algumas votações, que eram até bons parlamentares, mas por conta de algumas votações, certo? O povo, a gente está na rua pedindo voto, a gente escuta o que o povo fala, né? Então, na hora da eleição, eu sempre votei no fulano, mas não vou votar porque ele votou nesse quesito. Então, a pessoa lembrava de uns 3 anos atrás da forma que o cara tinha votado, e eu cobrei. A pessoa falava, eu cobrei, e ele não me deu bola, não me ouviu. Entesa. E do negócio que as pessoas tem alguns parlamentares ou políticos que vão lá e bloqueiam os comentários dos textos, repetindo, a gente não o texto do PL da CPMI. Ninguém sabe ainda o que vai ser. Então, no que eu li, no artigo 11, se eu não me engano, tinha lá que as nossas redes sociais de quem tem mandato eletivo seriam instituições em que nós estaríamos submetidos aos princípios da administração pública, aquele LIMP, sabe? Pessoalidade, moralidade, certo? O que eu também... E aí, ali fala, por exemplo, que daí nós não podemos criar ninguém das redes sociais, um mandato eletivo. E o que acontece? Muito me espanta, por exemplo, como é o Instagram, que é algo que eu já tenho antes de ser parlamentar, vira um negócio institucional. Então, eu vou no site de uma prefeitura, porque estou regida pelos princípios da administração pública, não vou poder botar uma foto com a camiseta com uma marca, vou poder botar uma foto com a minha filha, vou ter que ser um robozinho ali, né, regido pelos princípios da administração pública. Mas, repito, não sei se isso está no texto final, mas foi mais um dos absurdos que eu aí desse projeto da censura. Engraçado, porque os comentários, eu nunca bloqueei, raramente bloqueei, até os esquerdistas, eu deixo eles na minha rede social, né? Quando os meus falam assim, esse cara aqui é muito chato, bloqueei ele é mal educado. Então, assim, mas quem bloqueia, você percebe que os comentários são justamente que voltou a travar o PL a da censura. Da deputada, não é censura, gente, eu acho que é mais uma falhinha no final aqui da fala da deputada, mas acho que deu para pegar bem a mensagem geral que ela passou, foi só no finalzinho, ou seja, essa questão de, até, acho que colocaram esse privilégio para os deputados até como uma forma de querer até convencê-los a votar a favor, talvez tenha sido isso, né? Bom, eu vou estar aqui protegido. Mas, enfim, a gente ainda tem que aguardar, como a deputada falou, esse texto final para poder avaliar realmente com propriedade o que está lá. E vamos aguardar, né? Hoje ainda é quinta-feira, a votação está prevista para terça, sendo que segunda-feira é feriado, então muita coisa pode acontecer até lá, inclusive nada, né? Inclusive não ter a votação. Então, agradecer mais uma vez a presença dos 2 deputados que conversaram aqui com a gente, deputada Júlia Zanata, deputado Maurício Marcon, não confunda, né, com o outro Marcon, e quem sabe aí mais pra frente a gente vai se atualizando e contando com a participação de vocês aqui, que sempre engrandece bastante e traz boas informações. Obrigado, boa noite para vocês. Obrigado, boa noite. Obrigada, Flávio, obrigada, Renato, obrigada a todos do Brasil Paralelo e ao meu amigo deputado Marcon. É isso aí.